Existe um consenso comum entre estudiosos cristãos de que o arrebatamento da Igreja é o próximo evento na linha profética de Deus. É uma das grandes esperanças da fé cristã e está envolto em mistério, sendo descrito como a bendita esperança. É isso que os cristãos ao redor do mundo estão aguardando ansiosamente. Eles anseiam por esse dia, desejam ardentemente por esse dia, estão esperando. Eles aguardam o dia em que verão o Senhor Jesus Cristo, o dia em que o verão em toda a sua glória, o dia em que o verão em toda a sua majestade. Eles aguardam o dia em que serão levados. Enquanto eu prego esta mensagem, seus corações clamam as palavras do penúltimo versículo da Bíblia, Vem, Senhor Jesus. Eles desejam intensamente estar com o Senhor deles. Estão cansados deste mundo e de todas as suas tristezas e desilusões, estão cansados da corrupção que há neste mundo e tudo o que desejam é passar a eternidade com o Senhor deles e Salvador. Vem, Senhor Jesus. Eles não estão apaixonados por este mundo, estão apaixonados por Jesus e estão aguardando o arrebatamento, estão aguardando aquele glorioso dia em que o Senhor Jesus Cristo romperá os céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos por milhões de cristãos da América do Norte, milhões de cristãos da América do Sul, milhões de cristãos da África, milhões de cristãos da Ásia, milhões de cristãos da Europa, milhões de cristãos da Oceania, todos se levantarão e serão levados. Nunca acredite nem por um momento que você está sozinho. Deus é um Deus grande e Ele tem pessoas que o adoram e o adoram em todos os cantos da terra. Você tem irmãos e irmãs em Cristo ao redor do mundo. Você tem irmãos e irmãs em Cristo neste mundo e nós, como irmãos e irmãs em Cristo, devemos nos defender, apoiar e unir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 16, Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Infelizmente, bilhões de pessoas na Terra perderão o arrebatamento, bilhões de pessoas não serão levadas durante o arrebatamento e serão deixadas para trás porque rejeitaram Jesus Cristo. O arrebatamento será o evento mais repentino e chocante da história do tempo, e seus efeitos, sem dúvida, serão devastadores. Ele literalmente remodelará o mundo. Nada na história da humanidade terá o mesmo efeito que o arrebatamento. Qual será a reação da mídia a isso? Como o mundo tentará explicar o desaparecimento repentino de milhões e milhões de pessoas? O que me surpreende, o que choca e me surpreende é que ainda haverá pessoas que rejeitarão o Evangelho, mesmo que milhões de pessoas pareçam desaparecer da face da terra. Ainda haverá pessoas que rejeitarão a validade da Bíblia. Os fatos estarão nus diante deles. O fato de que todas as pessoas que teriam desaparecido de repente tinham uma coisa em comum, e essa coisa em comum não era sua origem, etnia ou status social. A única coisa que todos tinham em comum era que todos eram discípulos de Jesus Cristo. Essa realidade estará diante deles, e as pessoas ainda rejeitarão o Evangelho. No entanto, também haverá alguns que aceitarão o Evangelho porque seus entes queridos, que eles costumavam considerar como um pouco estranhos, terão sido arrebatados. Eles perceberão que estavam certos, perceberão que minha mãe, que fielmente ia à igreja todos os fins de semana, estava certa. Eles perceberão que meu cunhado estranho, que continuava me falando sobre Jesus e o arrebatamento, estava certo. Eles perceberão que toda vez que sua mãe tentava levá-los à igreja, era simplesmente porque sua mãe os amava, e eles abrirão a Bíblia e a lerão com uma nova curiosidade para descobrir o que acontecerá a seguir. As pessoas deixadas para trás após o arrebatamento vão pensar no passado, em todas as oportunidades perdidas de conhecer Jesus Cristo. Mateus, capítulo 24, versículos 40, 41. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado.
Duas mulheres estarão moendo com um moinho, uma será levada e a outra deixada. Um será levado e o outro deixado. Como os pais incrédulos lidarão quando seus filhos crentes forem arrebatados de repente? Em todo o país, em todo o mundo, não há dúvida de que grande perplexidade atingirá as pessoas. Um será levado e o outro será deixado. Pessoas incrédulas que têm entes queridos fora do país nunca mais terão notícias deles. Chamadas telefônicas não serão respondidas, mensagens não serão respondidas. Em todo o país, em todo o mundo, não há dúvida de que o mundo ficará perplexo. Eu acredito que este será um dos eventos que permitirá que o Anticristo ganhe mais poder e influência. O mundo, nesse estágio, estará procurando respostas. Quando o arrebatamento acontecer, o mundo estará procurando respostas, e o Anticristo virá com essas respostas para que o mundo todo seja governado por um homem. Será necessário algo que literalmente mude a terra para que isso aconteça. Será literalmente necessário algo que faça as pessoas questionarem sua própria realidade. Apenas pense nisso, olhe para todas as religiões no mundo, não há maneira de as pessoas abandonarem suas religiões para adorar um homem, a menos que algo do porte do arrebatamento aconteça. Não há como as nações concordarem em serem governadas por um único homem, a menos que algo do porte do arrebatamento aconteça. Os santos deixarão tudo para trás e se despedirão das coisas deste mundo sem considerar as consequências para aqueles que serão deixados para trás. Não haverá encerramento, não haverá tempo para despedidas, pois a palavra de Deus nos diz que esse evento acontecerá mais rápido do que um piscar de olhos. Imagine como as pessoas lidarão com o repentino desaparecimento de seus cônjuges após o arrebatamento. Considere a devastação emocional em que essas pessoas estarão. Um será levado e outro será deixado. Eles pensarão nos momentos em que seus entes queridos falaram com eles sobre o arrebatamento. Eles pensarão nos momentos em que seus entes queridos falaram sobre o Senhor Jesus Cristo. Eles pensarão e dirão que estavam certos o tempo todo. Eu não acreditava neles, mas eles estavam certos. Agora, quero que você pense nas pessoas que professam ser crentes, mas não são. Pense naqueles que têm uma forma de piedade, mas negam o seu poder. Pense naqueles que têm um conhecimento mental da palavra de Deus, mas um coração cheio de maldade. Pense naqueles que acreditam ser filhos de Deus, mas têm uma falsa certeza do céu. Imagine como eles se sentirão ao saber que a grande tribulação está prestes a começar. Pense naqueles que eram fariseus dos tempos modernos, que passavam seus dias apontando o dedo para os outros, dizendo que eles não atendem ao padrão de Cristo, sem considerar o fato de que o arrebatamento será apenas para pecadores comuns, salvos pela graça de Deus. Tenha fé em Jesus. Jesus é a garantia da salvação, não suas boas obras ou comportamento. Deus é um Deus misericordioso e Ele te ama. Sim, Ele te ama. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O atraso na vinda do Senhor não se deve a uma falha ou fraqueza em cumprir o que Ele determinou. Deus não pode falhar. O que a maioria das pessoas chama de atraso na vinda do Senhor é na verdade um ato de misericórdia que Deus está estendendo aos pecadores. Deus não deseja que ninguém pereça, Ele está adiando o retorno do Senhor Jesus Cristo para que os pecadores tenham a oportunidade de se arrepender. Não é a vontade de Deus que alguém vá para o inferno, portanto, Ele está pacientemente esperando que todos se arrependam. Em nossa mente finita e compreensão limitada, percebemos a vinda do Senhor como um atraso, mas na realidade não é um atraso,
A vinda do Senhor Jesus Cristo acontecerá no tempo determinado, de acordo com a cronologia de Deus. Qualquer atraso percebido de nossa perspectiva se deve à longanimidade de Deus. Pense nisso: se o Senhor retornasse há 10 anos, ou talvez até 20 anos, você acha que teria sido arrebatado? Neste exato momento, em todo o mundo, há pessoas conhecendo a Cristo, vindo ao Senhor. Esse é o coração do Pai. Deus tem o coração de um Pai amoroso. Seu coração não é como o nosso. Ele é um Deus compassivo, um Deus que deseja que sua criação passe a eternidade com Ele.